quero realmente enfatizar, né, que é uma alegria muito grande poder dialogar com vocês a respeito de comunicação. Então, quero apresentar um pouquinho, falar um pouquinho a meu respeito. Eu sou formado em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela Estadual de Londrina. E isso nós já completei aí 20 anos. Esse ano completa 20 anos da minha primeira graduação e de lá para cá eu realizei outros cursos, tenho outras formações também, que eu destaco, em especial, um MBA em Varejo, lá na USP-ESAL, que é um curso também muito bom, assim como outras especializações que eu fiz. A minha jornada profissional ela é bem variada, né? Eu costumo dizer que, seja no âmbito privado, assim como no âmbito público também, então tive várias passagens, desde empresas públicas, como a Capismel, lá em Londrina, na cidade onde eu fiz a minha primeira graduação, passando pela Companhia Municipal de Trânsito. Eu sou natural de Pompeia, nossa cidade vizinha aqui, então, como filho de Pompeia, é natural que eu também tivesse ali as minhas passagens pelo Grupo Jato, um grupo maravilhoso. Então, eu acabei trabalhando ali, fiz um estágio na Jato, trabalhei um período também na Unipac. Há pouco tempo atrás, eu trabalhei durante 7 anos numa outra unidade do grupo, chamada Jacto-Clean, que dedica ali a fabricação de equipamentos de limpeza, em específico limpeza profissional, e também na minha área de docência. Então, na área de docência, esse ano, completo 10 anos como docente da ETEC, uma instituição de ensino parceira do Cresce. Então, é muito bom, é muito gostoso nós estarmos estreitando esse relacionamento. Então, tem muita coisa bacana que está acontecendo entre essas entidades. Então, eu fico muito feliz em poder representar aqui também, neste momento, o corpo docente, toda a equipe gestora da instituição onde que eu trabalho há 10 anos. Bom, eu também fui professor universitário, tive uma passagem pelo Univem, uma instituição maravilhosa. Atualmente, eu ingressei, na verdade, para ser mais específico, hoje, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Recentemente, eu ingressei mediante um processo seletivo. Estou trabalhando numa nova proposta do governo estadual, que é o Profissional Paulista, que visa uma formação técnica dos nossos alunos do ensino médio, uma iniciativa muito bacana. E eu tenho uma empresa de treinamentos. Eu vou comentar um pouquinho melhor a respeito dessa empresa de treinamentos para vocês, a Forme Treinamentos, que esse ano completa 3 anos. Bom, nas mídias sociais será um prazer tê-los como amigos virtuais, então fica aí o convite, né? No LinkedIn, assim como no Instagram, vocês podem me procurar como professor, né? Prof. André Siqueira. Também tem o TikTok, também tem o Facebook, mas essas mídias aqui são as principais, então sintam-se à vontade, será um prazer, uma alegria muito grande mantermos esse relacionamento virtual também. Bom, conforme eu comentei com vocês, eu tenho uma empresa de treinamentos, já esse ano, se Deus quiser, estou caminhando aí para o 3º ano. É uma grata satisfação, isso é fruto, inclusive, de contatos com ex-alunos que gostavam das minhas aulas, me convidaram, então começou assim de uma forma bem, como eu posso dizer assim para vocês, de uma forma bem descontraída, sem um propósito de negócio muito bem definido, mas as coisas começaram a ganhar uma escala, e aí, graças a Deus, a gente começou, inclusive, a minha esposa, que está aqui presente também, nós começamos juntos aí essa jornada e temos atendido grandes clientes, como vocês podem perceber aqui nesse slide. Então, essencialmente nas regiões aqui de Assis, Marília, nós já realizamos inúmeras palestras, inúmeros treinamentos, e tem sido uma grata alegria poder conciliar a docência também como uma empresa na área de treinamentos. Bom, a minha empresa, ela visa habilitar e treinar pessoas para o exercício profissional nas áreas de comunicação, com ênfase em gestão, na área de comunicação, liderança e atendimento. Então, aí, um leque um pouquinho mais abrangente, tanto atendimento público para as empresas públicas e o atendimento ao cliente para as empresas privadas. Eu tenho como visão aqui a empresa ser uma referência em treinamentos inovadores que contribuem para o desenvolvimento de pessoas e organizações.
Como propósito, nós visamos ser uma empresa que eleve o patamar profissional das pessoas, contribuindo para uma sociedade mais especializada, avançada e humanizada. E, por fim, nossos valores, nós nos fundamentamos na humanização, na excelência, paixão por pessoas, compromisso, integridade, humildade, cocriação, que é justamente esse compartilhamento, esse criar junto, e a inovação. Então, um retrato, um escopo, aqui um breve spoiler, né? Como é comum alguns palestrantes, alguns speakers comentarem aqui a respeito da empresa. Então, aqui um breve resumo, né? Na área de atendimento, a experiência define como a conversão, o relacionamento do público com a sua marca, com uma abordagem prática e humanizada, capacitamos você e sua equipe para tornar a empresa encantadora. Então, hoje não basta mais atender bem, você tem que ir além, você tem que encantar. É aí que realmente o cliente, ele se recorda de você, ele não vai te esquecer. Então, nós temos que privilegiar essa experiência. Então, eu trabalho com essa ênfase aqui nos treinamentos que envolvem o atendimento. Na área de liderança, nós trabalhamos essa questão da inspiração, que faz o time acontecer, a equipe é o reflexo do seu mentor, e com estes direcionamentos nós treinamos os líderes da sua organização, visando fortalecer as relações com seus liderados. Então, é um trabalho muito bacana, esse é um trabalho que eu tenho desenvolvido aí com grandes empresas da nossa região. É uma carência, diga-se por sinal, na nossa sociedade hoje, a gente sente em todas as esferas a falta de bons líderes, a falta de pessoas que realmente saibam dialogar, inspirar, motivar. Então, são alguns dos temas, algumas temáticas que nós trabalhamos neste treinamento. E, por fim, a comunicação, que é um dos grandes problemas, né, das organizações, citados por muitos gurus da administração como principal problema. Então, também é um calcanhar de Aquiles aí da maioria das organizações, e onde nós abordamos conteúdos que permitam os integrantes da sua equipe aperfeiçoarem a comunicação, tornando o diálogo entre seus pares e com seus clientes, claro, coeso, humanizado e também objetivo. Então, são alguns temas, né? Essencialmente essas 3 temáticas que eu costumo trabalhar nos treinamentos, de acordo com o perfil do cliente, fazendo todo um levantamento de um briefing. Muito bem, e agora vamos então essencialmente à nossa palestra. Vamos falar então sobre comunicação, vamos falar sobre processo, vamos conversar sobre transformação. Mas antes, eu quero deixar aqui uma reflexão. E aí, o que vocês me dizem, meus colegas corretores? Eu trouxe aqui justamente para a gente criar uma empatia. Vocês que estão no ramo há tantos anos, conhecem muito bem os seus clientes, conhecem muito bem as imobiliárias. Quando nós nos deparamos com uma situação como essa, aí fica aquela pergunta, né? Aquela comunicação ali, ela atinge resultados, na opinião de vocês? Ela consegue agregar algo? Ela consegue se diferenciar? Bom, acho que vocês já foram enfáticos aqui que não, certo? Agora, se eu trouxer aqui para vocês uma outra abordagem, melhorou? Essa placa aqui da minha direita, o que vocês acharam dela? Ela realmente, ela traz ali um senso de urgência, um senso de economia de tempo. Ela já é uma comunicação mais limpa, mais coesa, ela já vai de encontro com as necessidades, com a velocidade. Hoje em dia todo mundo é rápido, todo mundo pega o celular, as pessoas querem resolver as coisas, o cliente quer resolver o seu problema, então já começa a mudar, né? E essa outra aqui, pessoal, essa outra abordagem, e eu trouxe aqui para vocês sempre algumas palavras, algumas expressões, justamente para enfatizar. Isso aqui é um quebra-gelo, só para nós começarmos bem o nosso bate-papo de hoje. Então, ou seja, aluga-se sem burocracia. Poxa vida, já me causa até uma leveza quando eu vejo uma placa como essa, não é mesmo? Parece que já tira um peso das costas. Imagina aquela pessoa que pretende ali alugar um imóvel, ele já vê aquela placa, ele já se sente até leve. Poxa, já deixa eu passar a mão, já deixa eu ligar para essa imobiliária, deixa eu falar com esse corretor, porque é isso que eu procuro, não é mesmo? É direta, é prática. E essa outra aqui, então? Será que ela resolve uma dor
do nosso cliente? Será que ela realmente consegue retirar aquele grande problema que muitas pessoas, principalmente as pessoas que vêm de fora, poxa vida, vem uma pessoa de Osasco, de São Paulo, de Diadema, de Pirassununga, de Piracicaba, vem para Marília, puxa vida, eu vou ter que alugar um imóvel em Marília, eu vou ter que ir atrás de fiador, eu não conheço ninguém da minha família quer me ajudar. Pois bem, né? Então, será que a nossa comunicação ela não pode ser mais leve, mais clara, mais objetiva? E, principalmente, que ela pode tirar essa dor do meu cliente, ou trazendo uma solução para ele. Assim é também na nossa comunicação interpessoal. Será que eu estou conseguindo ser claro, objetivo, direto, retirando as dores do meu cliente? Fica aí essa primeira reflexão da nossa noite, tá bom? E na comunicação digital? Como é que fica? Nós falamos da comunicação offline, mas como é que fica a comunicação digital nesse mercado onde vocês atuam? Olha, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Nesse mundo digital, a era dos palpiteiros, quem adora dar um palpite, sinto muito, mas acabou. Não existe mais, e eu acho que isso é mais bonito do que aquilo. Certo? Nós vamos verificar isso agora. Aqui existem 2 anúncios de uma construtora muito conhecida lá de São Paulo, da Tecnisa. Eu tive a grata felicidade de assistir uma palestra do vice-presidente da Tecnisa, inclusive, aqui até cito a fonte, né, da onde eu extraí esses 2 anúncios. Percebam que nós estamos tratando do mesmo imóvel, do mesmo apartamento, do mesmo valor. É que aqui ficou essa imagem aqui acabou ficando sobreposta, né? Mas nós estamos falando do mesmo apartamento, mas são abordagens diferentes. Aqui nós estamos vendo uma imagem como se fosse uma representação de uma mãe com uma filha, aqui já de uma outra pessoa. E aí? Aí fica aquela pergunta: qual desses anúncios você acredita que é mais eficiente? Ah, mas eu gostei mais desse. Ah, mas eu gostei mais daquele. Sinto em dizer, na era do digital, não existe mais palpite, existe dados. Então, se eu tenho dados, se eu tenho um gerenciador de anúncios nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, eu vou começar a mensurar para saber qual das campanhas, de fato, trouxe um melhor resultado. Então, não existe mais, eu gostei mais dessa cor, eu gostei mais dessa pessoa, eu gostei mais dessa foto. Nós temos que estar fundamentados na nossa sociedade, nesse espírito do tempo, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me fundamentar em dados. Hoje, nós temos condições para isso. E assim, nós devemos tratar a comunicação. Até aqui, tudo bem? Legal. Agora sim, após essas provocações preliminares, esse descongelo, espero que tenha sido interessante para vocês, fazendo essa ponte, essa empatia, esse contexto com o mercado imobiliário. Vamos conversar então aqui sobre alguns assuntos, sobre o que de fato é a comunicação. Vamos falar sobre o processo de comunicação, sobre a linguagem não verbal. Vamos falar também sobre os Cs da comunicação. Então, para começar, vamos falar um pouquinho o que de fato realmente é a comunicação, o que realmente significa comunicação. E nós vamos perceber ao longo dos próximos 3 slides que existem algumas definições um pouco diferentes, algumas abordagens um pouco diferentes. E é interessante que nós possamos nos fundamentar nesse entendimento um pouco mais amplo do que de fato é a comunicação. Então, eu trouxe para vocês aqui uma definição de um livro da minha área, de um livro da área de relações públicas, da área de comunicação social, que aborda da seguinte forma: que a comunicação é um processo pelo qual se conduz o pensamento de uma outra pessoa para um outro, né? para um grupo. Olha só, será que é fácil eu transmitir o meu pensamento para o outro?
Parece uma atividade simples, né? Nós sabemos que não é tão simples assim. Na sequência, fazendo aqui, né, é o mesmo parágrafo, é uma transmissão de qualquer estímulo que venha a alterar ou a revigorar. Olha que bonito isso. A comunicação ela tem esse poder de revigorar, de dar vida, a alterar, né, ou revigorar qualquer comportamento por meio dos veículos de comunicação ou interação pessoal. Então, olha só que beleza que é a definição da comunicação, a transferência de pensamento. Poxa, será que é tão simples assim eu ser entendido pelo outro? Saber realmente adequar as palavras, o momento? Será que o melhor momento para eu conversar com a pessoa tal é às 6 horas da tarde, é de manhã? Será que eu tenho que fazer algumas adaptações nas minhas palavras? Eu vou atender um cliente classe A, é de uma forma, um classe C já é de uma outra forma, um está procurando um imóvel mais em conta, o outro já quer um padrão um pouco mais, né, alto. Então, a comunicação ela vai fazer aí algumas adaptações, justamente para que nós sejamos melhores compreendidos pelo outro. A origem da palavra comunicação é do latim. E olha que reflexão, né? Que definição bacana também. Então, que significa o quê? Colocar em comum, ou seja, compartilhar. É importante frisar que a comunicação ela é uma via de dupla, né? Então, ela vai e ela vem. Ela não é informação que só vai, é uma via de mão dupla. Esse entendimento ele é importantíssimo, porque muitas vezes nós queremos nos fazer entendermos pelo outro, mas sem dar tempo para que o outro processe a informação. E eu não quero parar para ouvir o outro. Enquanto ele está falando, eu já estou pensando no que eu vou responder. Calma, calma. Essa sociedade acelerada que a gente vive, ela vem prejudicando a comunicação. Espere, se concentre, foque, ouça do começo ao fim, para que realmente você consiga processar e, de fato, você conceder um retorno mais adequado. Mas, infelizmente, nesse mundo corrido nosso, a gente quer atropelar as coisas e nós acabamos prejudicando a nossa comunicação. Olha que interessante essa outra definição do pai da publicidade, do David Olive. Ele é considerado, né, é um inglês já falecido, é um dos pais da publicidade. Olha que interessante. Comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. Forte, né? Bem direto. Muitas vezes eu pronuncio algo acreditando que todo mundo está entendendo, mas na verdade a comunicação não é isso. A comunicação que de fato que você entendeu. E por essas e outras formas que nós devemos sempre procurarmos num diálogo, num bate-papo, numa interação com o cliente, tentarmos sanar todas as dúvidas. Será que ele entendeu aquele contrato? Será que de fato ele entendeu aquelas cláusulas, aquelas palavras todas? Na minha última especialização, eu me recordo que durante a orientação, o meu orientador ele falou assim: André, arranca todas essas palavras difíceis que você colocou no seu trabalho aí. O mundo já não permite mais isso. Deixa o seu trabalho leve, limpo, claro. Imagina da seguinte forma, ele falou isso para mim, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: imagina que daqui 10, 15 anos alguém vai pegar seu trabalho para ler. Se hoje as pessoas estão com pouco tempo, estão extremamente atarefadas, você acha que a pessoa vai perder tempo com alguma palavra ou outra que você colocou ali, que é de difícil entendimento? A pessoa vai passar batido. Então deixe o seu texto mais leve. E ele é jornalista, né? Esse orientador. Então, é justamente esse é o ponto, tá ok? E olha que bacana, gente, essa outra reflexão da área de comunicação. Vocês concordam comigo que para cada tipo de peixe é necessário um tipo de isca, é um tipo de anzol, é um tipo de linha? Quem que gosta de pescar aqui, né? Eu não sou um pescador, tá?
Mas na família tem algumas pessoas que gostam aí de pescaria, e é justamente dessa forma que nós devemos levar em consideração a comunicação. Ela tem que ser adaptada, ela tem que ser ali trabalhada para cada tipo de público, para cada tipo de cliente. Eu tenho que fazer as minhas adaptações. Eu não vou conseguir conversar da mesma forma com uma categoria profissional A e com uma outra categoria B. Eu vou ter que trabalhar a minha comunicação, eu vou ter que estudar esse cliente, eu vou ter que estudar esse público. E é dessa forma que eu vou conseguir me aproximar mais daquela realidade, interagir, fazer ser ouvido e, consequentemente, no caso de vocês, na essência do nosso público aqui da palestra, fechar bons negócios. Então, guardem bem isso, levem em consideração, para cada tipo de peixe, para cada tipo de cliente, para cada tipo de público, eu vou precisar criar uma estratégia, eu vou precisar fazer as minhas adaptações para que realmente tenha efetividade na comunicação. Muito bem. Vamos para o próximo bloco? Vamos falar um pouquinho agora sobre o processo de comunicação. É algo muito importante que nós tenhamos essa clareza de como que a comunicação se processa. Existem alguns elementos básicos que estão ali naquele slide. Então, rapidamente, eu queria citá-los. Nós temos aqui o emissor, a fonte, ou seja, quem emite algo. Até aí tudo bem, está fácil. Do outro lado aqui nós temos quem? O receptor, quem vai receber essa mensagem, quem vai receber essa informação. Está claro também, não tem dificuldade alguma até aí. Mas agora a gente começa a entrar em alguns outros elementos que requerem bastante atenção da nossa parte. Um deles é a codificação. O que é a codificação? Como que eu vou codificar a mensagem? Vocês já pararam para pensar que vocês podem atender alguém que tem problema de surdez, de comunicação, alguém que é um PCD, e aí você vai precisar codificar a sua mensagem para que você possa ser entendido? Já pararam para pensar nisso? Alguém já se preocupou em estudar sobre isso? É um público que está aí. Pode ser que vocês venham se deparar, talvez, até com alguma pessoa que vem do exterior, temos multinacionais aqui na nossa região, e aí você vai precisar codificar a sua mensagem, você vai ter que se comunicar, por exemplo, em outras línguas, no inglês e outras tantas. Ou seja, que código que eu vou utilizar para me fazer ser entendido pelo outro? Isso é muito importante. Do lado de cá eu tenho a decodificação. Essa é fácil. É a interpretação do receptor. Essencialmente é isso. Se eu codifiquei a minha mensagem em um código conhecido pelo meu receptor, moleza, matamos a charada. O meu receptor ele vai entender. Agora, você já parou para pensar, se você está conversando com um advogado, ele tem lá as suas expressões. Se você está conversando com um engenheiro, ele tem lá as suas impressões, a sua maneira de dialogar. Se você vai conversar com um médico, ele também tem ali as suas expressões, o seu tipo de vocabulário. Então, olha a importância de eu codificar a mensagem, dessa adequação correta, para que realmente a minha comunicação seja efetiva. Muito bem, nós temos ainda a mensagem propriamente dita, clara, objetiva, curta. A gente costuma dizer que hoje em dia, áudio de WhatsApp, acima de 1 minuto, já é exagero, né? É podcast. Quando você recebe um áudio de 1 minuto e meio, você já coloca no 1.5, no 2.0. Olha só como que nós estamos acelerados. E cada vez mais, nas mensagens, nós devemos ser cada vez mais objetivos. E o canal? O canal é o meio. Nós tivemos oportunidade ali de verificarmos algumas placas. Eu fiz aquele descongelo com vocês, aquelas placas ali de aluga-se, de vende, enfim. Olha só como que é importante. Qual que é o melhor canal para eu me comunicar com o meu público? Certo? Será que realmente são pelas mídias digitais? Será que as mídias físicas ainda fazem sentido? Não sei. Nós temos que testar, nós temos que avaliar. Eu preciso ter dados. Se eu não tenho dado, eu não vou conseguir mensurar
Então, eu preciso realmente verificar, estudar aquele público, para que eu possa direcionar a mensagem no canal mais adequado, que faça sentido para ele, no horário que ele realmente irá consumir aquela informação. E aí eu começo a ser mais assertivo. Outro ponto aqui também muito importante, o ruído. Gente, na comunicação existem basicamente duas formas de ruído. Tem o ruído físico, que é aquele barulhinho chato que te atrapalha, aquele ventilador que você está conversando com o cliente, um barulho de um automóvel, de um caminhão. E você também tem o ruído chamado de interpretativo, interpretação. Muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba usando palavras com duplo sentido. E aí você acha que o cliente, ou potencial cliente, entendeu, mas ele não entendeu. Isso é considerado um ruído. Se nós começarmos a prestarmos mais atenção nesse processo, a nossa comunicação tende a melhorar. E, por fim, nós temos aqui o contexto. Muitas vezes a pessoa brigou em casa com o marido, com a esposa, o cachorro fugiu, o pneu do carro estourou, a pessoa está naquele dia cheio, o cliente atrasou, aí você tem que atender aquela pessoa. Será que aquele contexto ali vai funcionar? Será que aquele momento é a melhor ocasião para realmente você tentar forçar ali o fechamento de um negócio? Aí vocês que têm mais experiência do que eu, mas eu quero chamar a atenção para o contexto. Estude também o contexto, procure trazer alguns elementos do seu cliente, do público que vocês mantêm em contato, para de fato tentar identificar se aquele momento, aquele horário, aquele dia é mais apropriado, para que você realmente fale a respeito daquele assunto. Tudo bem? E é lógico, todos nós, num processo de comunicação, o que nós mais queremos é o quê? É o feedback, é o retorno. É aquilo que realmente todo mundo espera. Aquilo que realmente, poxa, eu falei A, eu estou recebendo A, basicamente isso, né? Ou seja, eu estou sendo entendido, a pessoa realmente não tem dúvidas a respeito daquele momento, daquela transação, daquele contrato, daquele imóvel. Então está muito claro, está muito nítido, está muito limpo. Isso realmente é o que nós esperamos, é o que nós desejamos. Se nós começarmos a prestarmos mais atenção no processo, vocês podem ter certeza que boa parte dos nossos problemas de comunicação serão solucionados. Muito bem, vamos falar um pouco a respeito da nossa linguagem não verbal. Aqui eu trouxe de uma forma bem clara, bem objetiva para vocês. Nós temos aqui as expressões faciais, nós temos a aparência, nós temos a postura, nós temos os gestos, certo? Pois bem, todo mundo aqui talvez já tenha ouvido falar que na comunicação não verbal, existe até um dado de um pesquisador norte-americano, que ele trouxe uma vez que ela significa, tem um percentual, eu acho um pouco assim, como eu posso dizer, eu não quero entrar em demérito, né, em pisar em ovos, como dizem, mas existe um percentual que fica acima da linguagem verbal. Ou seja, que a linguagem não verbal, em resumo, ela acaba tendo uma representação, uma participação superior à linguagem verbal nesse processo de comunicação. Pois bem, como eu falei para vocês, eu não quero aqui discutir a essência dessa pesquisa, mas que a linguagem não verbal, ela tem que estar em consonância, eles têm que estar ali, junto, caminhando junto com o meu conteúdo, ela tem que estar caminhando junto com as minhas ideias, isso é fato. A comunicação não verbal, ela pode encantar, ela pode intensificar, ela pode favorecer. Você já imaginou você conversar com uma pessoa e ela está ali cabisbaixa, está ali, digamos, totalmente desarrumada, a pessoa ela não tem desenvoltura para tentar articular os seus pensamentos, as suas ideias, dificilmente você vai conseguir convencer alguém. E eu tenho certeza que nessa sala aqui, que nesse auditório, tem muita gente que negocia imóveis de altíssimo padrão.
E você já pensou você apresentar ali um belo de um apartamento, uma bela de uma residência, de uma forma ali totalmente desprovida de expressões, de um brilho nos olhos, para que você realmente possa intensificar o conteúdo daqueles pormenores daquele imóvel, justamente para que você venha favorecer e encantar o seu cliente? Então é nesse momento que você tem que transmitir a energia. Existe uma frase, eu até peço perdão ali para o autor, me fugiu agora o nome, mas tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, que a nossa energia, ela chega primeiro do que nós. Pare para pensar nisso. Quando você se depara com uma pessoa, parece que a pessoa está abrindo a porta ali, parece que a energia dela já chegou em você, você já começa a sentir se a conversa vai ser legal ou não é verdade? E tem pessoas que parece que já são tão descontraídas, alegres, vibrantes, que aquilo intensifica, facilita o conteúdo. E é justamente esse o ponto central da nossa conversa quando nós estamos tratando sobre linguagem não verbal. Olha a importância que ela tem no convencimento. Olha a importância que ela tem realmente para que realmente nós possamos fecharmos bons negócios. Hoje se fala tanto de inteligência artificial, né? É a pauta do momento. Certa vez eu vi um estudo que existem já, né, empresas que estão utilizando, inclusive, na inteligência artificial, até para saber mensurar se o seu aperto de mão ele é convincente ou não, se você está apto ou não a trabalhar numa área comercial, se você consegue transmitir uma boa energia ou não. Eles já estão mensurando isso. Então, olha só como que é importante, nós estamos falando de gestos, de postura, de vestimenta, de alegria, de energia. Olha a importância que esses pontos têm para que realmente a nossa comunicação tenha êxito. Olha só aqui uma frase, né, da nossa saudosa Carmen Miranda, portuguesa, brasileira de coração, um dos ícones, né, do segmento artístico nacional. Dizem que minhas mãos não falam, não sei, mas procuro transmitir o máximo através delas nos movimentos e expressões rítmicas. Então, essencialmente, é só para finalizar, né, esse bloco, trazendo aqui uma abordagem clara, e a gente acaba realmente ficando encantado com artistas, atores, pessoas que sabem se articularem muito bem com as suas expressões faciais, corporais, com a sua dicção, com a sua postura. Então, para cada momento, para cada quadro, para cada tipo de filme, a gente percebe como que aquele ator ele foi minucioso. E nós também, poxa vida, nós somos profissionais. Eu também tenho que ter esse cuidado no meu dia a dia. É a minha profissão. Eu também tenho que moldar a minha comunicação de acordo com os públicos que eu mantenho contato. Muito bem, agora vamos falar um pouco a respeito dos Cs da comunicação. Nós temos aqui ser claro, clareza. Eu não vou entrar muito em detalhes não, porque eu vou passar um filme para vocês, um vídeo, melhor dizendo, e aí depois eu quero retomar esse slide, tá bom? Para ficar mais claro. Nós vamos falar sobre clareza, sobre uma linguagem correta, concisa, coerente, completa, cativante, que de alguma forma nós acabamos de conversar, e convincente. Mas, para resumir todos esses Cs da comunicação, eu quero que vocês assistam esse vídeo a seguir.
Esse pianista é fabuloso, né? É o Lang Lang, ele é chinês, um dos melhores pianistas do mundo. Já ganhou inúmeros prêmios, já tocou em Berlim, já tocou em Viena, na Áustria, enfim, percorre o mundo, já veio aqui para o Brasil, inclusive em 2012. Uma pianista fabulosa. E se nós fizermos uma analogia com a apresentação dele, que vocês perceberam ali, inúmeros artistas, né? Pessoas que ficaram emocionados com a beleza, com a maneira como ele toca, porque a música, ela realmente, ela cativa, ela mexe, ela é vibração, e ela transforma, ela muda sentimentos, né? Se a gente perceber, fazer uma analogia aqui com essa apresentação, ela foi clara, ela foi limpa, ela foi bela, ela foi suave. Ela foi correta? Sim, ela foi correta. Ela teve um começo, meio e fim. Ela teve um conteúdo, ela teve uma melodia, ela teve um estudo. Ela foi concisa. Vocês perceberam ali um trecho, em torno de uns 5 minutos? Ela foi objetiva e ela foi suficiente para emocionar a plateia, com a beleza, com a riqueza, com o preparo desse pianista. Ela foi coerente, ou seja, ela estava de acordo com o público que se propunha, né, a apresentação. Ela foi completa, ela foi sublime, ela realmente não faltou nada, teve uma melodia absurda, ela foi cativante. Nós acabamos de conversar a respeito desse critério, desse C, quando nós falamos sobre a comunicação não verbal. Ela realmente foi impactante, cativante. E, por fim, ela foi convincente. Você fala, cara é demais, cara é demais. Você fala assim, meu Deus, que pianista é esse? Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, e eu que não sou assim, um fã número 1 de música clássica, mas assim, é uma coisa assim, tão rica, tão bela, tão bem trabalhada, tão bem arranjada, que não tem como você não gostar, né? Só para vocês conhecerem um pouco, né? Eu pesquisei sobre a história do Lang Lang, ele começou a tocar piano com 3 anos de idade. Na casa dos seus 5, 6, 7, 11 anos, ele estava ganhando inúmeros prêmios, com 3 anos de idade. Se não me falha a memória, ele deve estar na casa dos seus 40, 45 anos. Tudo bem? Então percebam que como que a gente consegue fazer essa ponte, quando nós trazemos para a comunicação. Então essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês a respeito desse tópico. Sejamos lang-langs, né? Na nossa comunicação, no nosso dia a dia. Se nós conseguirmos levarmos em consideração esses aspectos, certamente nós seremos ouvidos, impactaremos o nosso público. Pode dizer. Perfeito, perfeita abordagem. Você vê que na apresentação dele, ele estava em sintonia com a melodia, com a música. E isso fez uma total diferença na apresentação dele. Perfeito, perfeito. E uma das coisas que todo mundo observou, a comunicação dele foi tão assertiva que ele atingiu um público totalmente diferente. Você tinha ator, presidente dos Estados Unidos, jogador de NFL, então, com a mesma comunicação, ele atingiu, por ela ter todos esses Cs, ele atingiu públicos diferentes. Exatamente, exatamente. Estou muito feliz aqui com a interação de vocês. Exatamente. Muito bem. E agora eu quero passar algumas dicas, né? Dicas para uma conversa produtiva. Quando nós estivermos ouvindo, não fique ansioso, pensando já no que irá responder. Calma, calma, ouça, ouça. Existem até alguns livros, pessoal, autores que estão trabalhando a escuta ativa. É muito interessante, me fugiu o nome aqui de alguns autores, mas se vocês pesquisarem nesses sites de compra, vocês vão encontrar mais de um livro trabalhando esse ponto, que é uma grande dificuldade. E, infelizmente, principalmente das novas gerações, nós precisamos dar esse tempo. É fundamental, se eu quero me comunicar bem, eu tenho que primeiro ouvir bem. Outro ponto, faça perguntas. Será que quando eu estou interagindo com as outras pessoas, com o meu público, eu estou conseguindo fazer algumas perguntas e perceber as expressões realmente faciais, corporais, para saber se realmente o meu cliente ou potencial cliente está entendendo? Preste atenção nas palavras da outra pessoa. Procure ali
traduzir, entender, tentar retirar todo o duplo sentido daquelas palavras, para que realmente você possa processar corretamente. Não desvie o olhar da outra pessoa, foque nela, concentre-se nela. Hoje, infelizmente, nós estamos ali nesse mundo tão corrido, muitas vezes você está lá atendendo, conversando com alguém, toca o celular, passa alguma coisa, e você já desvia o olhar, desvia a atenção. Isso é um ruído, isso prejudica, isso propicia uma falta de interesse do outro em continuar o diálogo com você. Não interrompa. Existe também um estudo de um pesquisador americano que ele costuma dizer que ao interromper um diálogo é equivalente a um tapa na cara. Vocês acreditam nisso? E, infelizmente, é muito comum. A gente está conversando aqui, de repente alguém vai lá e entra na frente. Corta aquela comunicação, nem pede licença. Então, vamos tomar bastante cuidado. Além de ser um critério, né, uma atitude polida, educada, é algo que realmente interfere completamente naquela conversa, naquele diálogo. Então, evitem. As interrupções, elas têm esse efeito bombástico de prejudicar o bom entendimento. Algumas recomendações finais. Veja a comunicação como sempre um sinônimo de troca, tá? De compreensão. Avalie se a comunicação é pertinente ao momento e à circunstância. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes aquele momento, aquele horário, aquela ocasião não é a melhor hora para você conversar sobre determinados assuntos. Seja em família, seja no meio profissional. Tem momentos que você deve ponderar para que realmente a sua comunicação seja mais efetiva. Tenha um objetivo claro para a informação, saber onde se quer chegar. Tenho certeza que, pela experiência que vocês têm aqui no dia a dia, principalmente falando do âmbito profissional, vocês já têm muito bem claro isso. Mas é muito importante que quando ao levantar, ao sair, vou atender um cliente, eu preciso fechar aquela venda, você tenha um objetivo. Levante as objeções, estude o contexto, levante tudo que possa trazer ali um roteiro organizado para a sua fala. Isso vai fazer total diferença. Responsabilize-se pelo resultado efetivo da comunicação e esteja atento às distorções, bloqueios e também ruídos. Outro ponto importantíssimo, certifique-se de que a mensagem foi bem entendida. Aí eu deixei inclusive de uma outra cor ali, que esse é um ponto muito importante na comunicação. Será que há segurança psicológica? Isso, infelizmente, ainda falta em muitas organizações. Tem muitas pessoas que elas ficam retraídas quando elas vão conversar com alguém, e infelizmente esse alguém, estou dando um exemplo aqui, pode ser um líder, a pessoa vai lá e corta a pessoa vai lá e é ríspido com ela, e aí a pessoa, o liderado ou outro colega, ele se fecha, ele já não dialoga, ele já não pergunta. Então, olha só como que isso se torna um baita de um entrave, uma fronteira, um muro que você está criando sem saber muitas vezes. Então, nós temos que eliminar da nossa vida toda e qualquer barreira psicológica. Eu tenho que trazer uma segurança. Olha, você pode vir perguntar quantas vezes você quiser. Ficou com dúvida? Passa a mão no telefone, pode me ligar, escreve uma mensagem. Eu quero que a gente feche esse negócio aqui, eu não quero que você não tenha nenhuma dúvida. Sinta-se à vontade, quiser me ligar num sábado, me ligar num domingo, estou brincando, não sei como é que é, digamos, o regimento que vocês seguem. Mas deixem à vontade, a pessoa tem que ter essa confiança, essa liberdade, não pode existir esse bloqueio, essa falta de segurança psicológica. E por fim, seja um facilitador da aprendizagem. Ninguém é o sabe-tudo, ninguém nesse momento que nós vivemos, hoje todo mundo tem acesso às informações, certo? Hoje em dia todo mundo tem acesso aos melhores cursos, às melhores universidades, está aí. Na internet você tem de tudo, do que há de bom, o que há de ruim. Mas, seja um facilitador da aprendizagem,
as pessoas vão se relacionar melhor com você. É tão gostoso quando você se relaciona com alguém e aprende alguma coisa. Aquilo ali fixa, você fala, puxa vida, aquela pessoa, eu comprei um imóvel com ela, olha só quantas dicas que ela já me passou, falou de um profissional, um cara que limpa a piscina, um jardineiro, e isso, toma cuidado com aquilo, e faz aquilo outro. Você se torna mais consultivo, você se torna mais aberto, mais amigável. As pessoas gostam disso, e as pessoas vão indicar cada vez mais vocês, certo? Por fim, pessoal, essa frase aqui do Nelson Mandela, ela resume muito bem essa essência da comunicação. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso vai entrar na cabeça dele, certo? Se você falar com ele em sua própria linguagem, prestem bem atenção nisso, na sua própria linguagem, você vai atingir o coração dessa pessoa, certo? E a pessoa nunca mais vai te esquecer. Pessoal, quero agradecer esse momento com vocês, esse bate-papo, esse convite. É muito gostoso, né? Poder dialogar com vocês. Espero que tenha feito sentido, que eu possa aí, digamos assim, que eu consegui trazer alguns exemplos mais próximos da realidade de vocês. Fico à disposição. Aqui tem alguns meus contatos, né? O pessoal também aqui do Cresce tem os meus contatos também. Fica aí o convite para que vocês também possam nos acompanhar, seguir. Estou aberto a convites aí de vocês. E é só. Muito obrigado pela atenção de todos.